gente conversa agora com o historiador, membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e também da Associação dos Amigos e Amigas do Colégio Central, meu querido amigo Jaime Nascimento. Seja bem-vindo, como está? Boa tarde, James. A satisfação é sempre minha. É minha também. Quero que você fale, a gente vai comemorar amanhã, a Bahia comemora amanhã, 184 anos desse colégio tão importante para a formação de tantos. Colégio Central. Quero que você fale um pouquinho da história do Central, assim, o que é que ele representa para esse estado. Bom, primeiro que ele é o mais antigo estabelecimento educacional do estado da Bahia. Foi equiparado durante algum tempo ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro por conta de sua excelência, da sua seleção de disciplina, as disciplinas que oferecia, o quadro de professores altamente qualificado. Então, ele, por conta disso, era equiparado ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Trocou de nomes várias vezes. Ele é criado pela Lei Provincial 33, de 1836, e passa a funcionar, ele é implantado de fato, no dia 7 de setembro de 1837, numa demonstração clara da importância. Então, se escolhe a data da independência para fazer funcionar esse estabelecimento de ensino. Trocou de vários nomes, de várias vezes, por decretos, por mudanças nas leis de educação da Bahia. Ele vai mudando de nome, ele é criado como Liceu Provincial. E fica, por fim, com este nome que a gente conhece, de Central, porque ele era colégio da Bahia e se criou algumas unidades avançadas, por assim dizer, em algumas regiões da cidade. E este era a unidade central. Com o fim das outras, ficou sendo central. Então, não se falava mais de Colégio Estadual da Bahia, unidade central. Era apenas o central, esse que a gente conhece, que você falou em relação a Compadre Washington, e eu falo do Samba Tororó. Samba Tororó, do meu bairro, pessoas de minha família e amigos que, fazendo ali também no central, havia uma integração muito grande entre a comunidade de Tororó, muitas pessoas de Tororó estudando no Central, então faziam samba na sexta-feira, e por fim surgiu o Samba Tororó, que é samba junino, diferente do grupo de Compadre Washington e Beto Jamaica e outros tantos. Porque ali onde está o colégio era chamado Tororó Pequeno, da mesma forma que tem o Dique Pequeno, tinha o Tororó Pequeno, que é aquela área, a Praça Carneiro Ribeiro, era a área que pertencia ao bairro do Tororó. Agora, Jaime, como é a atuação da Associação dos Amigos e Amigas do Central? E vocês planejam para amanhã alguma celebração, alguma efeméride? Veja, a associação é uma ideia, não só a associação, como também um projeto de criação de um memorial, de transformar aquele prédio principal em memorial, da professora Débora Kelma de Lima. Existem duas pesquisas, dois trabalhos de pós-graduação em relação ao Central. O primeiro é da professora Sara Dick, da Faculdade de Educação da Bahia, da UFBA, que fez a tese de doutorado dela falando sobre as políticas públicas para o ensino secundário na Bahia, o Liceu Provincial 1860-1890, e o segundo trabalho é a dissertação de mestrado da professora Débora Kelman, que foi feita na pós-graduação de História, o Banquete Espiritual da Instrução, o Ginásio da Bahia, Salvador, 1895-1942. Então, Débora é professora do Central e, por conta disso, tem um amor e tem dedicado vários anos da vida dela a pesquisar e a levantar essa documentação. E criou os dois projetos, o da associação, que é a Associação dos Amigos e Amigas, porque pensando que apenas ex-alunos não contemplam, porque, por exemplo, eu nunca estudei no Central, mas alguns irmãos estudaram. Então, pensar em que membros da família de alguém que estudou pode ter o interesse de participar da associação, então foi criada a Associação de Amigos e Amigas, que não é apenas a associação de ex-alunos como existe por aí.
Então, a criação, a provocação foi nos 180 anos, lá no Instituto Histórico, e a partir daí a associação foi fazendo algumas coisas, ela é pequena ainda, sequer formalizada do ponto de vista burocrático e jurídico, ela é mais uma ideia, uma disposição de pessoas de fazer. Então, em 2017, houve essa primeira provocação. Em 2018, já um evento dentro do próprio colégio, marcando a efetivação da associação. Em 2019, foi feito um plantio de árvores no colégio, algumas espécies que já existem e outras novas, como, por exemplo, o pau-brasil, que já existe pau-brasil, foi plantado mais um. E aí veio a tal da pandemia, atrapalhando de um lado e de outro. Já aproveito para falar publicamente, barrar uma proposta esdrúxula. Eu vi você falando antes da questão do Central e do ICEA, por exemplo. Existia uma manobra de compadres e comadres para entregar o Central e o ICEA para a UFBA instalar, tanto em pavilhões do Central quanto em pavilhões do ICEA, unidades da UFBA, porque é a coisa do compadre com comadre. Como existe, né, a castração de orçamentos do ponto de vista federal, os coleguinhas aqui dão um jeitinho e aí cede espaço no Central e no ICEA, porque é o Estado pagando a conta e ajudando o coleguinha da UFBA. Isso é um disparate. Então, por um lado, a pandemia atrapalhou, mas neste outro lado ajudou, porque esta barbaridade teve que dar um break e esperar dias melhores para continuar. Eu não sei se vão continuar com essa ideia esdrúxula de entregar partes dos pavilhões do Central e do ICEA para a UFBA instalar unidades suas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, então, Jaime, a pandemia fez com que... diga. Diga. Não, eu queria saber, hoje o Central funciona o quê? Como? O que eu passo na frente eu só vejo fechado, vazio. No máximo segurança ali na guarita. O que é que acontece hoje no Colégio Central? Aquele equipamento é o quê? O Central hoje é um condomínio. Nem todos os prédios ali pertencem ao Colégio Central. Foram cedidos a outras iniciativas. Por exemplo, tem um prédio, um pavilhão lá atrás, que é cedido ao Instituto Federal. Isso já há alguns anos. Não pertence, do ponto de vista administrativo, do acesso, etc., não pertence ao Colégio Central, pertence ao IFBA, ao Instituto Federal, porque essa ideia de ajudar os coleguinhas já veio de antes. Então, ia ser ampliada para os coleguinhas da UFBA, mas já tinha sido feito para os coleguinhas do IFBA. Então, tem outro prédio que é para um Centro Juvenil de Ciência. O que é isso, não sei, porque não foi para canto nenhum. Na verdade, sob domínio da direção do Colégio Central, só existem 3 prédios, 3 pavilhões. Mas tem aula nesses colégios, nesses prédios? Sim, sim. Inclusive, uma parte de uma unidade que existia no antigo Colégio Góes Comum dos Barris para jovens e adultos, né? Educação de jovens e adultos foi transferida para o Central, porque lá nos Barris foi desativado, e também, acho que 2 ou 3 turmas de alunos especiais foram transferidas para o Central. Além do ginásio, né? Agora tem outro nome, terceiro ciclo, segundo ciclo, não entendo direito isso não. Mas tem. E a briga da direção da escola é sempre essa, encontrar apoio. Imagine que nas últimas administrações da Secretaria de Educação se buscou contato, mostrou esse projeto maravilhoso do memorial, mas nunca se teve apoio nenhum. Só lembro do colégio para outras questões. E uma das brigas é aumentar o número de matrículas, porque há procura pela matrícula, mas a secretaria estabelece um número X de vagas e não abre mão de aumentar isso, para depois dizer que não há procura. Uhum. Isso realmente tem que ser resolvido. Agora, eu falei aqui, assim, de passagem, de Glauber Rocha, compadre Washington, o João Baldo Ribeiro, mas muita gente que depois se tornou notável, muitas celebridades, para usar uma linguagem da moda, estudaram no Central, inclusive anteriores, alguns se destacaram até como educadores, como grandes educadores, o magnífico reitor Edgar Santos, que revolucionou a Universidade Federal, foi aluno do Central. Queria que você falasse assim, Jaime, figuras marcantes que passaram, que foram formadas também pelo Central. Começando de hoje para ontem, Lídice da Mata, João Reis, o Biratã Castro, né? Bira Gordo, Bira para uns, para outros, Calazans Neto, Glauber Rocha e
Também Raul Seixas. Raul Seixas ficou 1 ano apenas, foi do Central para o Ipiranga. Valdir Pires, o agora falecido ex-governador, Calazans Neto, Lauro Farani de Freitas, Léo Virgílio Figueiras, Pirajá da Silva, Jacó Gorender, Carlos Marighella, né, que o pessoal da esquerda fala muito, inclusive do episódio da aula que ele dá aula não, da prova Da que ele prova em versos responde. decassílabos, né? Isso. E também que ele teria, né, em maio, nós fizemos uma homenagem, nós no Instituto, a algumas personalidades, porque com a pandemia, no ano passado, nós fizemos um passeio virtual no prédio, e este ano resolvemos homenagear algumas pessoas, né, o patrimônio imaterial do Instituto. Então, homenageamos os ex-secretários, professor Conceição Menezes, Bernardino de Souza, e o ex-vice-presidente, professor... Poxa, gente, fugiu agora o nome. Eu lembro daqui a pouco. Então, voltou à baila a questão de que o codinome usado por Marighella era em homenagem ao professor Francisco da Conceição Menezes, Francisco Henrique da Conceição Menezes, por conta da forma que ele tratava os alunos, como ele dirigia a escola, e de uma amizade muito próxima com os alunos, então que Marighella teria usado o codinome em homenagem a ele. É isso mesmo. Então foram muitos, né, que tanto no passado mais longínquo, como o próprio Carneiro Ribeiro, né, que ficou notabilizado como grande educador. Carneiro Ribeiro foi um dos alunos do Colégio da Bahia, do Central, do ginásio, do liceu. Então, era uma instituição de ensino altamente respeitada pela sociedade baiana, justamente pelo valor que o ensino, que a educação, que o saber tinha naquele espaço. E aí a dissertação de Débora tem o nome e ela explica, e é interessante, eu vou ler, o que explica o banquete espiritual. O sino. Tem sua história interessante o sino de bronze, que ainda hoje, na parte posterior do edifício principal do ginásio, no alto, bem ao centro, convoca os mestres e os discípulos para o banquete espiritual da instrução. Então, era isso que o Central fazia, né? O Colégio da Bahia fazia. Ele convocava mestres e discípulos para se banquetear com a instrução. E era uma instrução de altíssimo nível. Imagine que havia prova oral de latim, de alemão e de francês. O professor Pirajá da Silva foi um dos lentes de francês do Colégio da Bahia, do Ginásio da Bahia. Então, as disciplinas em 1932. Língua portuguesa, latim, grego, francês, inglês, alemão, matemática elementar, história universal, geografia, coreografia e história do Brasil, biologia, compreendendo a história natural, descritiva e a geologia, física, química, mineralogia e meteorologia, mecânica e astronomia, geometria geral, cálculo, geometria descritiva, literatura nacional e comparada, sociologia moral, psicologia, lógica, economia política, estatística, direito pátrio. Prescreve também professores para aulas de desenho, música, ginástica, esgrima, natação e exercícios militares. Isso era a grade do Ginásio da Bahia na década de 30. Que beleza! E onde é que a gente se perdeu nesse meio do caminho, Jaime, que hoje a gente tem avaliações tão pífias nos índices nacionais de educação, sendo que o Brasil, nos índices internacionais, já é, assim, zona de rebaixamento. O saudoso e genial Darcy Ribeiro dizia que o projeto de não universalizar a educação, o conhecimento no Brasil, foi vitorioso, que era o projeto de não universalizar. Então, assim, a educação no Brasil não deu certo por um erro. Não, não foi um erro, foi um acerto. E dizia ele num texto da década de 90, sobre o óbvio, que nós chegaríamos à condição, nós, Brasil, de ser o único país no mundo com um analfabeto. Seria uma coisa assim, fora do comum.
Uhum. Aí veio a Constituição de 88, disse que não pode e criou uma situação esdrúxula, que é o meio cidadão, porque o analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. Para mim, isso é meio cidadão. Lembra daquela polêmica toda com Tiririca, se Tiririca sabia ou não escrever. Verdade. Então, é um projeto da elite brasileira, que é burra, sempre foi, e resolveu que não era bom que o povo tivesse acesso à educação de qualidade de forma universal. Então, resolveu castrar por todos os modos. E aí veio com a questão do ensino técnico, era aquela questão de dar apenas a formação necessária para lidar com máquinas ou coisa que o valha, e não o ensino superior. E aí vieram alguns magos tentando fazer as coisas mudarem de forma mágica, e aí jogou o nível da educação no chão. Por exemplo, o ex-ministro da Educação, que deve estar queimando no fogo do inferno, o de triste memória, ministro da Educação de Fernando Henrique Paulo Renato? Cardoso, Paulo Renato, que liberou que as universidades particulares criassem curso à torta e à direita. A Universidade Católica criou um que não foi para canto, se acabou, se destruiu em poucos anos, que era um tal de um curso de patrimônio, história, uma coisa assim, que era um curso que não era barro nem parede, e desde o início tinha menos de 1, a concorrência era 0,5. E isso foi feito no Brasil inteiro. Universidades que criaram curso trilingue, não sei o quê, uma desgraceira. E as pessoas ficaram aí com alguns diplomas que não valem nada. É o caso do pessoal que fez esse tal desse bacharelado em patrimônio que a Católica criou. E depois veio, né, o governo do PT e piorou a situação com essas traquitanas de financiamento da Bolsa de Estudo por não sei o que, por aqui, transformar dívida de INPS e INSS em Bolsa de Estudo, depois começou a pagar por essas bolsas e transformou o Enem em uma seleção e, para piorar, criou o tal do ProUni, nesse negócio que a pessoa se inscreve e consegue fazer a seleção da universidade pública. E aí o que ocorre? O cidadão que faz o Enem lá no Rio Grande e que quer frequentar a faculdade de medicina, ele pede da UFBA e ele vem para a UFBA. E aí ele faz a faculdade e depois ele volta para o Rio Grande. E a Universidade da Bahia forneceu o ensino superior para o rapaz do Rio Grande. Ele volta para o Rio Grande e os baianos que se lasquem porque produziram, gastaram, investiram na formação de uma pessoa que voltou para o Rio Grande e o PT acha que fez grande coisa com isso. Daí a gente conversou com o meu querido professor Jaime Nascimento. Jaime, sempre um prazer falar contigo. Espero que a gente retome a conversa em breve sobre outros assuntos, todos próximos, todos ligados. Todos, na verdade, são um assunto só. Vamos falar sobre o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que é uma peça fundamental nesse xadrez, nesse quebra-cabeça, que é a nossa vida, o nosso estado. E que eu sei que tem suas dificuldades, suas questões próprias, e que você figura mais gabaritada para falar, com conhecimento e isenção também sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a você e a todos da Rádio Mamãe.